Olá meninas, vamos continuar com o nosso curso. Agora vamos falar sobre como fazer o diagnóstico de endometriose. O diagnóstico de endometriose demora em média de 5 a 10 anos para ser feito. As pacientes, quando começam a apresentar os principais sintomas, elas acabam tendo esse diagnóstico firmado apenas depois de 5 a 10 anos. Isso é muito tempo, isso é um período muito grande e nós vamos conversar bem sobre isso também. Até porque o diagnóstico é clínico. A paciente deve receber o diagnóstico de endometriose apenas com uma conversa com o seu médico e um exame físico adequado. Isso deve ser o suficiente para diagnosticar a paciente com endometriose. Lembrem dos sintomas que eu falei para vocês, os sintomas de cólica menstrual, dor na relação, dificuldade para engravidar, dor pélvica crônica, dor ao evacuar, dor ao urinar. A paciente que tem esses sintomas, ela deve ser investigada para endometriose. E a principal questão é, você consegue associar a cólica menstrual, você consegue associar a dor no fundo da vagina, principalmente com o período menstrual, a dor ao evacuar relacionada ao período menstrual, dor urinária com o período menstrual, cólica incapacitante, a cólica que impede a paciente de ir para o colégio na adolescência, de ir para a faculdade, de ir ao trabalho no início da vida adulta. Uma paciente que tenta engravidar 2, 3, 4, 5 anos com cólica. Isso é o suficiente para dar o diagnóstico de endometriose. Só essas informações bastam para falar que a paciente tem endometriose. Mas por que demora tanto para dar esse diagnóstico? Demora porque muitas vezes essa dor ela é diminuída e banalizada. E esse é um ponto que nós precisamos falar muito bem sobre ele. Cólica menstrual incapacitante não é frescura, não é invenção. Cólica menstrual incapacitante é endometriose, até que se prove o contrário, e endometriose é uma doença séria, debilitante e que vai dificultar muito a qualidade de vida das mulheres. Então, cólica menstrual deve ser investigada. E o problema é que muitas vezes a sociedade não entende isso dessa maneira. Muitas vezes essa cólica é considerada frescura. Muitas vezes as mulheres são fortes o suficiente para aguentar essa cólica e tomar um remédio para dor, tomar alguma coisa e vai levando e vai aguentando isso porque escuta de parentes, amigos, no trabalho, na escola, às vezes de professor, que não, é assim mesmo, isso aí é frescura, isso é invenção. Não é. Cólica menstrual incapacitante é muito sério. Não é invenção da cabeça da paciente, não é frescura, é inflamação, é endometriose, é dor, é debilitante e deve ser tratado. Eu reforço isso muito porque é clínico o diagnóstico. Nós não precisamos de exames extremamente complexos para chegar nesse diagnóstico. E basta a paciente entender isso e chegar no médico certo. E aí vem a questão médica para dar esse diagnóstico. Essas pacientes que ficam 5 a 10 anos procurando serviço médico, elas vão no pronto-socorro e muitas vezes elas vão ser atendidas pelo ginecologista, que deveria saber e deveria dar esse diagnóstico, muitas vezes não dá o diagnóstico. Ela vai ser às vezes atendida pelo clínico, pelo cirurgião, vão suspeitar de apendicite, vão fazer todos os exames e vão falar, não, não é apendicite. Vão suspeitar de infecção urinária, vamos suspeitar de alguma infecção intestinal, alguma diarreia, algum outro sintoma assim, porque esses sintomas aparecem associados à endometriose. E no final da história o principal é, ela tem diarreia, ela tem dor ao urinar, ela tem uma dor pélvica muito importante, mas ela está menstruada, ela tem cólica menstrual todo mês. Então essa paciente tem endometriose. Essa paciente com endometriose só precisa dessas informações para chegar a esse diagnóstico. E aí
as perguntas vêm: então por que precisa fazer tantos exames para endometriose e quais são esses exames para dar o diagnóstico de endometriose? Os exames para endometriose são principalmente ressonância magnética com preparo intestinal, gel retal e vaginal e contraste venoso, porque a ressonância e a ecografia com preparo intestinal para a endometriose, elas se complementam. Em algumas localidades, não temos acesso tão fácil à ressonância, algumas pacientes podem ter dificuldade a realizar esse exame. Em outros lugares, não tem quem faça o mapeamento por ecografia com a qualidade necessária para o diagnóstico de endometriose, para o mapeamento de endometriose. Então, o que eu falo é, a ressonância e a ecografia se complementam. Qual é o melhor? Depende do aparelho e depende da experiência do médico que vai dar o laudo. A ressonância, ela consegue avaliar muito melhor a parte dos nervos pélvicos, alguns nódulos de endometriose que são mais profundos na pelve, em locais que nós chamamos de paramétrios. A ressonância é melhor para dar esse tipo de diagnóstico. Porém, a ecografia tem uma vantagem que a ressonância não tem. Na ecografia, nós conseguimos fazer um exame dinâmico. Então, durante o exame, nós conseguimos empurrar o útero da paciente, mobilizar o ovário, mobilizar o intestino. Com isso, é mais fácil avaliar a presença de aderências e um ponto que não tem como ser avaliado na ressonância, que é a avaliação dos pontos de dor. O mapeamento dos pontos de dor na pelve, ele pode ser feito durante o exame ginecológico também. No consultório, o médico fazendo um toque, ele consegue avaliar bem a pelve da paciente e identificar praticamente 2/3 dos pontos de endometriose somente com o exame ginecológico. Porém, quando nós fazemos o exame ginecológico associado ao exame de ecografia, com mapeamento de endometriose, com preparo intestinal, a identificação é de quase 95% dos pontos de endometriose na pelve dessa paciente. Então, a minha recomendação, sempre que possível, é que as pacientes façam a ressonância com preparo intestinal, gel retal, gel vaginal e contraste venoso, com protocolo de endometriose, com alguém que seja especializado nos exames de endometriose, e a ecografia com preparo intestinal, principalmente para avaliar presença de aderências, avaliar a mobilidade dos órgãos pélvicos e os pontos de dor, para fazer um mapeamento e principalmente para fazer um planejamento cirúrgico. Eu faço um planejamento cirúrgico muito em cima do que eu encontro nesses exames e principalmente nos achados que eu tenho durante o exame de ecografia para mapeamento de endometriose. Existem outros exames que podem ser realizados também para ajudar a mapear a doença. Esses são os 2 exames principais para identificar onde estão as lesões e o tamanho das lesões. Saber se a paciente tem endometriose ou não é clínico, é o exame clínico com o exame físico. Saber o tamanho da lesão e onde as lesões estão, a ressonância e a ecografia são exames fantásticos para isso. Porém, nós podemos realizar a colonoscopia para avaliar a parte interna do intestino, que muitas vezes está acometido pela endometriose. Nós podemos fazer um estudo urodinâmico para avaliar a função da bexiga, se a endometriose está comprometendo o enchimento da bexiga, se está comprometendo o esvaziamento da bexiga. Nós podemos fazer também um exame que se chama defecografia para avaliar se tem alguma alteração no momento evacuatório e avaliar inclusive a parte muscular pélvica durante a evacuação. São alguns exames complementares que vão auxiliar nesse diagnóstico e auxiliar na avaliação da paciente como um todo. Existe também um exame que se chama CA-125, que é um exame de sangue, que ele está associado à inflamação
principalmente a inflamação pélvica. Ele não é feito para dar diagnóstico de endometriose, nem para acompanhamento da evolução da doença. Ele vem sendo muito estudado. O problema é que ele gera mais dúvida em alguns casos do que vai esclarecer, porque o diagnóstico é clínico. Avaliar onde estão as lesões, ressonância, ecografia, o comprometimento de outros órgãos são esses outros exames que eu falei, colonoscopia, defecografia e o estudo urodinâmico. O CA-125 ele pode estar alterado em uma paciente que tem um cisto de ovário que não seja endometriose, pode estar alterado em uma paciente com diarreia, uma outra infecção pélvica, pode estar alterado também em uma paciente com câncer de ovário. Então, nós temos que ter bastante cuidado em pedir o CA-125 para aquela paciente que nós queremos investigar endometriose. E não sugiro fazer o CA-125 de rotina para todas as pacientes. Tomar cuidado para não fazer exames a mais que não vão ajudar no diagnóstico e às vezes podem até atrapalhar, porque ele pode estar alterado na endometriose, que é uma doença inflamatória. Então esses são os principais exames para endometriose. Recapitulando para a gente fechar e entender bem isso. Diagnóstico clínico. Exames de imagem, ressonância ou ecografia, ambos com protocolo de endometriose, com preparo intestinal para avaliar onde estão as lesões, o tamanho das lesões, os pontos de dor na pelve. E alguns outros exames complementares que vão auxiliar num planejamento cirúrgico e no planejamento de um tratamento clínico também. Meninas, só para nós entendermos alguns detalhes sobre os exames que devem ser feitos, vocês já devem ter ouvido falar do preparo intestinal que deve ser feito para os exames de endometriose. Então vou explicar um pouquinho sobre isso para vocês também. O que acontece? Nós precisamos avaliar muito bem a parede intestinal durante os exames de imagem para identificar a extensão da lesão. Então nós suspeitamos de uma lesão no intestino, nós fazemos um exame de imagem, mas nós precisamos saber se essa lesão ela está só na parte superficial, se ela atinge a parte do músculo do intestino, ou se ela atravessa o intestino até a mucosa, que é a parte de dentro do intestino. Para ter essa avaliação muito precisa, nós precisamos retirar as fezes do intestino e os gases, porque esses dois podem atrapalhar muito na hora de fazer essas imagens e de coletar esses dados para dar esse diagnóstico mais preciso. Então, nós precisamos fazer o preparo intestinal. E como é feito o preparo intestinal? O preparo intestinal começa 2 dias antes do exame, fazendo uma dieta mínima em resíduos, que nós chamamos. É uma dieta com alimentos que vão ser eliminados facilmente pelo intestino e que, se você começa a comer esse alimento 2 dias antes do exame, até o dia do exame ele já vai ser eliminado por completo. Eu vou colocar para vocês todas essas orientações com todos os alimentos que são indicados para vocês verem também. Vai ser mais um dos pontos que a gente vai passar para vocês receberem como extra desse nosso curso. Além disso, além dessa dieta, nós começamos no primeiro dia anterior ao exame passar medicações que vão auxiliar no ritmo intestinal e fazer com que os alimentos passem mais rápido pelo intestino e não fiquem parados nele na hora de coletar as imagens, na hora de fazer os exames. No dia do exame, algumas horas antes, é feito um FLIT enema. Esse FLIT é uma medicação que é aplicada por via retal, que vai agir no máximo em 2 horas e vai fazer com que a paciente vá ao banheiro evacuar. O que normalmente nós orientamos faça o FLIT em casa 2 horas antes de sair para ir fazer o exame, vai ao banheiro, vai evacuar, provavelmente deve evacuar 2, 3 vezes, terminou de evacuar, não tem mais fezes, tá bem, passou a urgência evacuatória que muitas vezes acontece durante esse preparo, tá pronta,
pode ir para a clínica fazer o exame. Então, essas são as dicas em relação ao preparo. 2 dias antes começa a dieta, 1 dia antes começa a medicações que vão auxiliar no ritmo intestinal, ajudar os alimentos a passarem pelo intestino de uma maneira mais fácil, e na véspera do exame, algumas horas antes do exame, fazer o final do preparo intestinal, que é retirar essas fezes, provocar uma evacuação para limpar a parte final do intestino. Esse é o preparo que é feito tanto para ressonância quanto para ecografia.